Você liga a moto, abre o aplicativo e, em questão de horas, vê o saldo subir 30, 40, talvez até 50 em um dia de sorte. Caramba, tô rico! Você pensa, com um sorriso de orelha a orelha. A sensação é de ter encontrado um atalho, uma fórmula mágica para a independência financeira. Tipo aqueles coaches que prometem um pote de ouro no fim do arco-íris, mas aqui é com gasolina e guidão. É a promessa de ser seu próprio chefe, de controlar seu tempo e seu dinheiro. Esta é a ponta brilhante e sedutora do iceberg, a parte que todo mundo vê e deseja, a parte que te faz ignorar o pneu furado, a corrente seca e a buzina que não funciona. Mas na real, principalmente aqui na capital pernambucana, é um enredo de terror para quem vive de aplicativo. Uma pesquisa do Stop Club, que jogou uma lupa nos ganhos dos motoristas em 10 capitais do Brasil, revelou um dado que faria qualquer um engasgar com o próprio capacete. Recife tem a menor renda líquida média para a categoria. Míseros, mais ou menos aí, R$ 1.148,27 líquidos por mês, para uma jornada de 50 horas semanais. Sim, você leu certo. Menos que um salário mínimo e com a carga horária que faria um CLT de carteira assinada chorar ali no banho. E cadê a mágica dos aplicativos? Ela se desfaz mais rápido que pneu furado em dia de chuva, especialmente quando a calculadora entra na jogada. Dá pra sentir ironia no ar, né? Ou seria o cheiro de gasolina misturado com o de choro. Essa discrepância absurda entre o que a gente vê na tela e o que cai na conta é o ponto de partida do nosso rolê. Este relatório é tipo um mergulho de cabeça, uma exploração para desvendar os custos que ninguém te conta, os perigos que a gente não vê e as pressões que vêm de brinde nessa vida de aplicativo. O que vou falar aqui vai muito além de aceitar a corrida. Acredite, é uma análise que desmascara o mito do empreendedorismo de aplicativo e mostra a real engrenagem da precarização do século XXI. Ah, mas é só um extra. Sim, o extra que te cobra a alma e o pneu traseiro. Vamos trabalhar aqui um pouco de um contexto geral. A uberização aqui do Brasil. Vamos de papo reto. Primeiro, a gente tem que dar um zoom no fenômeno em escala nacional. Essa parada de uberização não é só um nicho no mercado, não. É um movimento de massa que redesenhou o mundo do trampo no Brasil. Em 2022, o IBGE, aquele que a gente ama odiar quando o assunto é pesquisa de preço, sacou que 1,5 milhões de pessoas estavam na ativa via aplicativo de serviços. Sim, 1,5 milhões. Isso é mais gente em apps do que em muitas capitais por aí, correspondendo a 1,7% de toda a galera empregada no setor privado. O crescimento é exponencial. Impulsionado por um cenário de desemprego nas alturas, crises econômicas que parecem um coringa sempre voltando aí para perturbar. E a pandemia do Covid-19 que forçou milhões a buscarem um plano B, para não ficar no cheque especial. Ah, a vida de motociclista. Um dia tá no app, no outro, a moto quebra e você tá no concerto. Ironia, né? Ou seria só a vida real? Para dar um rosto a esses números, podemos construir um perfil de trabalhador aqui e vamos nomear simbolicamente como seu Zé. Os dados de IBGE e de outras pesquisas nos ajudam a pintá-lo com precisão. O Zé na vida real, no geral, é homem e possui ensino médio completo ou incompleto e superior aí incompleto. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aprofundam esse perfil, mostrando que ele é, de maneira geral, preto ou pardo, tem menos de 50 anos. Ah, o famoso Zé da esquina que a gente encontra em todo semáforo, sonhando com a próxima corrida e quem sabe um dia uma moto que não pingue óleo. É crucial entender que Zé não é um empreendedor por vocação, como o discurso das plataformas sugere. Sabe aquela história de que você é seu próprio chefe? É mais fácil acreditar em unicórnios voadores do que isso, né? A própria classificação do IBGE aponta que 77% desses trabalhadores são por conta própria, e o índice de informalidade no setor atinge alarmantes 70%, muito acima da média de 44,2% para o total de ocupados no setor privado. Para a vasta maioria, esse não é um bico ou uma renda complementar, é a principal fonte de sustento. Tipo quando você tenta convencer alguém de que a moto é um investimento e não um gasto. E ela te olha com aquela cara de
Sei, sei. A adesão ao modelo, embora frequentemente justificada pela busca de maior autonomia e flexibilidade, ocorre em um contexto onde as alternativas formais são escassas ou oferecem remuneração insuficiente. Flexibilidade? Sim, flexibilidade para escolher entre comer ou pagar gasolina. Autonomia? Muita. Principalmente na hora de consertar a moto sozinho no fim de semana, porque a grana tá curta para o mecânico. Este exército de Zés, e eu fui um deles, trabalha intensamente por esse Brasil afora. A jornada média nacional deles varia de 45 a 48 horas semanais, com uma remuneração média líquida de 2.454 em 2022. E neste ponto é o que o nosso iceberg, que vamos parecer que vai mais parecer um calo no pé de tanto apertar a embreagem, começa a exibir suas primeiras e mais profundas rachaduras. Porque em Recife, onde a carga horária é similar e o sol castiga com a mesma intensidade, a renda líquida despenca para quase metade desse valor, atingindo a marca de 1.148,27, o que torna a capital pernambucana uma cidade com uma estimativa de mais de 50 mil entregadores de aplicativo, um terreno tão financeiramente árido. O que é que tá rolando nos aplicativos? Respondam pra gente, por favor. Uber, 99, iFood, o que é que tá rolando? Dados regionais confirmam essa tendência, com o Nordeste apresentando os menores rendimentos do país para a categoria. É como se a gente trabalhasse o dobro para ganhar metade e ainda levasse uma multa no radar no meio do caminho. Afinal, largar o emprego CLT para embarcar nessa jornada em Pernambuco é um erro estratégico ou um acerto incompreendido, ditado aí pelas faltas de opções? Eu mesmo me perguntava isso todo dia enquanto tentava desviar de buracos na rua e da tentação de vender minha moto para comprar um barco e pescar. Para responder a essa pergunta, é preciso ir além da superfície. É necessário desmontar a moto, literalmente às vezes, pegar a planilha de custos, que sempre aponta para o vermelho, e a psicologia por trás de cada corrida, que envolve desde a esperança de uma boa gorjeta até o medo de ser assaltado. O cântico da sereia no aplicativo, como seu perfil hipnotizante, atrai a gente com o faturamento bruto. A tela de celular pisca com os valores que, somados ao fim do dia ou do mês, parecem uma promessa de vida boa. Olha lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Maravilha, a gente pensa. E realmente, esses números enchem os olhos, superando o salário líquido de muitos empregos formais e o pessoal da categoria. Ensino médio completo, na maioria conseguiria isso, mas como dizem, faturamento bruto não paga boleto. E é aí que o mergulho de realidade começa. A diferença entre o que entra e o que realmente sobra é o X da questão. E a gente percebe que o iceberg é muito maior do que a pontinha que aparece. É como eu gosto de pensar. Dinheiro entrando, ótimo. Dinheiro sobrando, aí é outra história. A realidade financeira de um motofretista é de uma microempresa de um homem só, onde todos os custos operacionais e riscos são de sua inteira responsabilidade. Para tornar essa realidade mais palpável, e talvez para você que tem um carro e já se sente explorado e se sinta menos sozinho. Para tornar essa realidade mais palpável, a tabela a seguir detalha os custos mensais estimados para um piloto em Recife utilizando uma Honda CG 160, o modelo mais popular da categoria. Aqui vai alguns números para vocês refletirem, né? Custo médio com combustível. Se a pessoa roda aí 150 km por dia, 25 dias por mês, dá um total aí de mais ou menos 3.750 km rodados. Com um consumo médio de 38 km por litro e o preço médio da gasolina em Recife é R$ 6,55. O valor estimado no mês é de R$ 646 só de gasolina. Manutenção corretiva e preventiva, cerca de R$ 300. Seguro do veículo, cerca de R$ 100 mais ou menos. Imposto de PVA aí, se for dividido ao longo do ano todo, cerca de R$ 25. Depreciação do veículo, cerca de R$ 100. Plano de celular, de dados para poder usar o aplicativo, R$ 50. Alimentação na rua, para caso não queira voltar para casa e queira pegar direto aí a rotina, por volta aí de R$ 300. Total de custos operacionais mensais, cerca de R$ 1.506, só
para pagar as despesas da moto e de estar trabalhando. A planilha não mente. Basicamente, os custos operacionais com a moto podem facilmente passar de 1.500 por mês, a depender da moto que você estiver usando e do consumo e do custo de manutenção dela. É tipo aquele amigo que você convida para a festa e ele traz mais 3 pessoas sem avisar. Esse valor que nem percebemos abocanha uma fatia considerável daquele faturamento bruto que parecia tão tentador. O faturamento de 3.000, ops, virou aí cerca de 1.500 de lucro líquido. Dá para pagar um boleto de internet e ainda sobra para um hambúrguer gourmet, com batata e refri, claro, né? E os 4.000 chega a quase 2.500 no bolso. Já dá para sair com aquela jaqueta nova que você namora, ou pelo menos pagar o IPVA atrasado sem suar frio ou ficar pendurado aí no aluguel. E olha que esses cálculos são otimistas, quase uma ilusão de ótica. Eles não contam com a multa surpresa por esquecer um farol aceso ou ultrapassar um radar, né? Nem com aqueles dias em que a gente mal consegue levantar da cama porque a coluna grita depois de horas de trânsito do dia anterior. E nem fala da mecânica, porque um pneu furado, uma pane elétrica, pode devorar o lucro de meses em um piscar de olhos. De repente, aqueles 1.148,27 líquidos que a pesquisa do Stop Club apontou sobre Recife não parecem tão absurdos assim. Parece que o universo conspira a favor da matemática e a gente fica com cara de quem perdeu a aposta. Esse modelo de negócio é tipo um casamento onde só um lado paga as contas e aguenta os perrengues. A gente, e eles chamam carinhosamente de parceiro ou autônomo, eufemismos modernos para faz tudo que não tem direito algum. Assume todos os riscos e custos de um empresário, mas sem o poder de dizer não, sem a autonomia para cobrar o que é justo e sem aquela proteção jurídica que nos faria dormir em paz. As plataformas, por outro lado, surfam na maionese com margens de lucros absurdas, justamente porque jogam 100% desses custos para quem está pilotando. Elas se vendem como intermediárias de tecnologia, uma espécie de cupido digital, mas na prática são empresas de transporte e logística que terceirizam o ônus e ficam só com o bônus. Essa transferência total do risco empresarial do capital para o trabalho é a base da nossa precarização, o alicerce sobre o qual todo esse iceberg repousa. E a gente segue na luta, dando jeito de equilibrar o rojão, a planilha e a sanidade mental. Agora vamos aprofundar um pouco mais nesse iceberg, digamos assim, né, de trabalhar com aplicativos em Recife. O iceberg financeiro, por mais importante que seja, é só a ponta do problema, né? A gente gasta com gasolina, pneu, revisão. Ah, Riel, é só um pneuzinho, mano. E meu é otimista, mas depois a gente lembra da fatura do cartão. Pra quem tem cartão, né? Mas nas águas mais profundas e escuras, onde nem a lanterna da moto chega, moram os riscos que não entram na planilha, mas que cobram um preço ainda mais alto, o da integridade física e mental. E olha que nem estou falando daquele susto quando a corrente escapa no meio do trânsito, né? Quem nunca? Esses perigos são tipo sorteio de brinde ou falha nossa. São consequências diretas e previsíveis de um modelo de negócio que te empurra para pressa e exaustão. Afinal, a gente vive num mundo turbo o tempo todo, mas o corpo e a mente não vêm com peça de reposição. Andar de moto em Recife, meu amigo, é como jogar em modo hardcore no videogame. Os números não mentem e a realidade é bem mais cruel do que qualquer boss de fase. Só em 2024, o SAMU atendeu mais de 7.100 sinistros, ou rolês inesperados com asfalto, como a gente carinhosamente chama por aqui, envolvendo motos, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Quer dizer, o negócio tá tão bom que a gente virou figurinha carimbada no pronto-socorro. Somos os top vítimas de trânsito recifense, sempre garantindo nosso lugar de destaque nas estatísticas. Fala pra gente. E as vias? As vias Agamenon, Caxangá, Avenida do Norte. Elas não só são avenidas, são arenas de gladiadores, especialmente à noite e na madrugada quando a demanda dos aplicativos bomba. É tipo, prepare sua moto porque a adrenalina vai te lá para onde você menos espera.
Em 2017 e 2000, aí, e 2000 a 2022, cerca de 209 motociclistas foram por andar de cima. É quase um batalhão inteiro. E a pressão de fazer 1.000 entregas em tempo recorde. Vai, Riel, essa entrega de marmita vale a pena arriscar a sua vida. A gente acaba acelerando, furando sinal, e o que era para ser um acidente vira um acidente de trabalho não reconhecido. Tipo, não se preocupe, o hospital é pertinho da sua próxima entrega. E é como se não bastasse a coreografia da morte no trânsito. Ainda tem a cereja do bolo, a criminalidade. Pernambuco, em 2024, registrou uma média de 123 roubos e furtos por dia. E adivinha quem é o alvo principal? Nossas queridas motos. Roubar a moto não é só levar um bem, é como arrancar um pedaço da nossa alma e, claro, a única fonte de renda de muitos. É tipo, perdeu o Playboy, agora vai de Uber, mas sem ganhar nada por isso. A gente vive essa dualidade entre o liberdade de duas rodas e o será que chego em casa com ela hoje? É a vida de quem vive sobre duas rodas e sem filtros e com uma pitada de humor ácido. Porque rir, pra não chorar, é sempre a nossa terapia. Vamos falar um pouco dos aspectos psicológicos do algoritmo, né? A pressão para bater metas financeiras, somada ao medo constante de acidentes e assaltos e a total ausência de proteção social, cria uma tempestade perfeita para o colapso da saúde mental. Vários estudos acadêmicos confirmam. A precarização do trabalho por aplicativo e o sofrimento psíquico, incluindo ansiedade, estresse crônico e depressão, andam de mãos dadas. É tipo a gente na estrada, um buraco aqui, um motoboy ali e a gente só querendo chegar inteiro em casa. Para entender a profundidade desse impacto, a gente pode dar uma olhada no que os pesquisadores férias têm a dizer. O sociólogo Ricardo Tunes, no livro dele O Privilégio da Servidão, joga real. A galera vive um paradoxo. Tipo, a gente com a moto que adora, mas que vive dando BO. O privilégio em não estar desempregado, entre aspas aqui, mas em troca, uma servidão moderna, digital e sem correntes visíveis. Já a Ludmila Abilio, se não me engano o nome dela, outra pesquisadora top, criou o termo trabalhador just in time para descrever a nova figura. Pensa no Zé, nosso piloto de exemplo. Ele é um autogerente, mas o chefe invisível é o algoritmo. É tipo a gente com o GPS. A gente manda, mas ele é que decide a rota. O Zé tá sempre online, mas é facilmente descartável. A vida pessoal e profissional dele se misturam numa jornada contínua, onde a suposta liberdade de horário vira a obrigação de estar perpetualmente online, esperando o próximo PIN que vai ditar o destino da renda. A gestão algorítmica, com o seu sistema de pontuação, punições por recurso de corrida e incentivos gamificados, cria um ciclo de dependência, estresse e detona a saúde mental. É tipo a gente quando o pneu fura no meio do nada. A gente tenta se virar, mas a pressão só aumenta. Vamos olhar aqui um pouco o aspecto político agora. O projeto de lei complementar PL 12 de 2024, na sua versão atual, cobre apenas motoristas de transporte de passageiros em veículos de quatro rodas. Sabe aquela galera que faz drift no estacionamento do shopping? É, esses mesmos. Enquanto isso, nós, os pilotos de motoca, os que se arriscam diariamente entre os carros a uma velocidade considerável, com uma mochila térmica nas costas, ficamos a ver navios, ou melhor, a ver carros. É quase como se o governo dissesse: Ah, motoboy, você tá de moto, já é emoção suficiente, não precisa de lei, não. Ironia? Talvez. Verdade? Com certeza. E para concluir aqui a dinâmica da gente, que esse vídeo já está um pouco longo, diante de um cenário tão complexo e adverso, a resignação não é uma opção viável. Sério mesmo, quem é que vai conseguir resignar quando a grana tá curta, a fome bate e o pneu tá careca? Esperar passivamente por uma solução que pode nunca chegar ou que pode chegar de forma incompleta é uma estratégia arriscada.
e por esperar que a gasolina baixe de preço. Boa sorte. A sobrevivência e a prosperidade nesse ambiente exigem uma combinação de ação individual e, fundamentalmente, uma organização coletiva. É preciso aprender a navegar o iceberg, tanto em sua superfície quanto em suas profundezas. Ou seja, você precisa saber quando acelerar e quando frear. Também entender o que está por trás daquele buraco na rua que te faz quase beijar o asfalto. E se você ainda não tem o seguro para moto, tá na hora de pensar nisso. Depois não adianta chorar o leite ou a moto derramada. Aqui vai um ponto para a defesa individual. Cansado de ver seu suadeirinho de gasolina sumir mais rápido do que pneu de motoqueiro em dia de churrasco? Seus custos com a motoca estão mais misteriosos que a vida amorosa do seu vizinho? Calma, meu amigo. Você não está sozinho nessa pista esburacada. Bora falar real. Quem trabalha com aplicativo precisa ser ninja nas finanças. Esquece aquela mentalidade de empregado que espera o salário cair no final do mês. Agora, a chave é pensar como um magnata de frota, mas que sua frota seja só a sua companheira de duas rodas aí. A ferramenta secreta para desvendar esse mistério, basicamente o tal do CPK, custo por quilômetro. Pensa comigo, se você não sabe quanto custa cada quilômetro que você roda, é tipo pilotar no escuro, sem farol e com os olhos vendados. Assustador, né? Mas a boa notícia é que o cálculo é mais fácil que empinar sem querer. O CPK é basicamente seus custos mensais com a moto, dividido pelo quilômetro rodado no mês. Seus custos totais somam uns 1.506 e você rodou uns 3.750 km por mês, então seu CPK é de mais ou menos 40 centavos. Esse número, meu caro, é sua linha de limite de corte, o divisor de águas entre o lucro e o prejuízo. Nesses custos mensais também você pode considerar seu padrão de vida, o que você precisa de dinheiro ali no final do mês, que vai manter a sua moto funcionando, vai pagar seu aluguel, sua comida, sua água, sua luz, e aí você faz esse cálculo em cima do quilômetro rodado por mês. E aí provavelmente você vai ter muito mais do que 40 centavos aí de estimativa, talvez uns 50 por aí. Em outras palavras, se uma corrida paga um valor por quilômetro muito perto disso, do valor que você achou ali no cálculo, você está basicamente pagando para trabalhar. É como se eu dissesse, vou te pagar 40 centavos por quilômetro para você ir de moto até a padaria, comprar o pão e me trazer, mas você ainda vai gastar com gasolina e o desgaste da moto. Aí é você que se vira. Como se o aplicativo estivesse falando isso, basicamente. Pensou que ia ser fácil, né? Nenhum motopod delivery aceita isso. Entendeu? Mesma coisa para aquele novo número que você achar aí que envolve seus custos de vida. Abaixo daquilo, você vai estar pagando para sobreviver. Você não vai estar lucrando nada. Entendeu? Então, com o CPK na mão, a gente prova matematicamente que essa é a jogada certa. Conhecer seu CPK é tipo ter um superpoder. Você sabe a hora de mandar aquela oferta predatória para o espaço e focar no que realmente vai valer a pena para você. Porque, vamos combinar, ninguém merece ralar no fim de semana inteiro para no fim do dia ver que só pagou para rodar. Afinal, a moto pode até ser guerreira, mas até ela merece um lucro no final do dia. E aí outra alternativa aqui seria o coletivo, a força do coletivo aí, da categoria, né? A gestão individual é tipo quando você tenta consertar sua moto sozinho na garagem. Você até troca o óleo, mas na hora que o motor faz um barulho estranho, você percebe que a coisa é um buraco a mais embaixo. Individualmente a gente se vira, mas para mudar a rota mesmo. Tipo, virar o jogo contra aqueles aplicativos que te tiram 40% ou algo próximo a isso. E a solução tem que ser em bando. É como se a gente estivesse numa corrida de arrancada com umas máquinas gigantes e a gente só com a nossa motinha ali do lado. A gente precisa de uma moto que seja nossa, onde a gente dita as regras. E essa moto já existe, meu amigo. É o cooperativismo de plataforma. Não é utopia, é tipo uma gambiarra bem feita que deu certo. Em Araraquara, São Paulo, a galera se ligou nisso aí. Os motoristas se uniram com a mapa com uma força da prefeitura que deu aquele empurrãozinho aí e lançaram o aplicativo da cidade. O resultado
Em vez de as plataformas sugarem 25 a 40% da corrida, a cooperativa cobra só 5%. Tipo, 95% do faturamento vai para o bolso do motorista. É como trocar aquele escapamento barulhento por um silencioso que realmente faz a diferença no final do mês. As decisões são tomadas em assembleia e se sobrar uma graninha ela é reinvestida ou distribuída aí entre a galera. No caso, todos os motoristas de aplicativo que estão envolvidos nessa cooperativa. Essa ideia já está se espalhando, tipo um vídeo viral do motoqueiro que faz no cagada, que todo mundo compartilha. E serve de inspiração para os entregadores também. Aqui em Pernambuco, a gente já tem umas cooperativas de transporte e entrega, mas ainda não estão focadas em criar um aplicativo próprio para competir com os gigantes do mercado. Mas o potencial, meu cara, é maior que a fila do Detran em dia de prova prática. Para você ter uma ideia, a gente pode colocar os dois modelos lado a lado numa tabela para deixar claro que a união faz a força, principalmente enquanto o assunto é o nosso suado dinheirinho. Por exemplo, no modelo como Uber, iFood, etc., a corporação de capital aberto ou fundo de investimento detém a propriedade da plataforma. Já no modelo de cooperativismo, os próprios trabalhadores, ou seja, todos os cooperados, são os que detêm o direito da plataforma. O repasse para o trabalhador é de cerca de 60 a 75% do valor da corrida. Já na cooperativa, é cerca de 95% ou mais, dependendo do acordo que foi feito. Eh, os aplicativos como 99 e Uber, eles centralizam biogestão de algoritmo e controle executivo. Já no cooperativismo, é mais democrático, via assembleia com os cooperados para aprovar ou desaprovar alguma coisa. Os acionistas e investidores globais são os que controlam esses aplicativos como o 99 e Uber e iFood. Já no modelo cooperativismo, é reinvestido na cooperativa ou distribuído os lucros entre os cooperados. Já com relação à proteção social, basicamente é inexistente ou depende de regulamentação governamental incerta, ou seja, as empresas como 99, Uber e tal, eles precisam ser forçados pelo governo para poder assumir uma postura de proteção de seus parceiros comerciais, digamos assim. Já no cooperativismo, pode ser contratada, a proteção social pode ser contratada coletivamente pela cooperativa. Seguro de vida, plano de saúde, previdência. Porque ela vai funcionar como um CNPJ, digamos assim, e vai poder ter acesso a certos produtos que só quem tem empresa possui esse direito, sabe? Agora, acredito aqui para a gente fechar essa história, né? Encerrar esse assunto. Voltar para a CLT ou me jogar de cabeça nos aplicativos em Recife? Essa é a questão que não quer calar e que, para quem vive sobre 2 rodas ou qualquer veículo, convenhamos, é quase escolha seu veneno, sabe? Se liga, porque a resposta não é um simples sim ou não, tipo quando a gente pergunta se a gasolina vai baixar. Se um plano B, sem um plano B, sem uma planilha de gastos mais organizada que a oficina do meu mecânico, e sem a consequência de que, sim, o caldo pode entornar, trabalhar com app em Pernambuco, no geral, é cilada. É tipo mergulhar de olhos fechados naquele buraco da rua cheio de água e depois da chuva, sem saber a profundidade. O resultado? Dívidas que nem o banco de trás da moto aguenta carregar. Exaustão que te faz querer dormir no sinal e um estresse que rivaliza com a burocracia do Detran. Mas, calma lá. Antes que você desista de tudo e vá vender arte na praia, que também não é uma ideia, dependendo da praia e das artes, a boa notícia é que com as ferramentas certas a coisa muda de figura. Pense numa gestão financeira que nem a sua avó faria, aquela que guarda de moedinha no cofre e sabe exatamente quanto tem. E principalmente uma organização coletiva tipo cooperativismo. Aí, meu amigo, o app vira um trampolim para a liberdade com condições de trabalho que fazem a gente respirar aliviado, sem a sensação de que estamos sendo explorados. É quase aqueles desenhos e jogos onde você entra em uma guilda ou clã da vida real e vai lutar contra os chefões do sistema. A discussão sobre o futuro do trabalho está mais quente que o escapamento da minha moto depois de um engarrafamento.
e o projeto de lei da PL 12 de 2024, PLP na verdade, que está rolando no Congresso, e a exclusão dos motoboys é um sinal vermelho gigantesco piscando na nossa cara. Mas, tipo um motociclista raiz, a gente encontra um desvio. As cooperativas de plataformas estão aí como uma rota alternativa, real e potente. A gente não pode ser só passageiro nesse busão da vida. Tem que pegar o volante. Precisamos entender a real dimensão desse iceberg, antes que a gente bata de frente e afunde. Apoiar o cooperativismo local e cobrar dos nossos políticos uma regulamentação que proteja a galera da linha de frente, sem deixar ninguém para trás, é o que vai fazer a diferença. A próxima entrega, a próxima corrida, não é só sobre Pix que vai cair na conta, é sobre o tipo de futuro que estamos construindo para milhões de brasileiros. Então, é hora de planejar cada acelerada, cada freada, cada curva, ou como diriam certos filósofos aí da rua, a gente não tá aqui para brincadeira, a gente se diverte pra caramba no caminho. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de se inscrever, deixar sua curtida, e isso vai ajudar muito o canal a crescer e fazer com que o vídeo alcance mais pessoas. Também não esquece de compartilhar nos seus grupos para ajudar outros irmãos no corre a ter uma visão mais ampla e real da situação de muitos trabalham de forma precária nos apps em Recife. Um forte abraço e muito obrigado por me acompanhar até aqui.